Nesse vídeo eu vou estar explicando o que é hipótese e vou estar explicando como fazemos os cálculos, no caso, como eu fiz os cálculos do meu teste de hipótese, ou o que é um teste de hipótese também. Bom, uma hipótese é baseada numa pergunta de interesse de várias pessoas ou de uma pessoa só, varia, enfim, depende. Ah, por exemplo, no meu caso, a minha pergunta é a seguinte: o número de fãs de rock varia de acordo com o estado brasileiro? Essa é a minha pergunta. E a minha hipótese é de que sim, varia significativamente de um estado para o outro. Tudo bem? Ah, Daí eu tenho as informações na tabela, aqui dividido por alguns estados brasileiros. No caso, eu peguei 20 estados, a informação de 20 estados, e aqui na coluna ao lado tem o número de fãs. Ah, e tudo vai ser feito baseado nessa tabela, nesses dados que a gente tem, que é chamado de amostra. Para começar, eu vou falar sobre a média. A fórmula da média é a soma desses números dividido pelo o número de amostras, ou o número de informações que eu tenho, que no caso é 20. Ou seja, aqui no meu caso, a soma deu 693 dividido por 20, que é igual a 34,65. Ou seja, essa é a minha média. Tudo bem? Agora a mediana. A mediana nada mais é do que você pegar todos esses valores, você coloca em ordem crescente ou decrescente, como está aqui nessa coluna, ó. Aí você pega os valores do meio, ou o valor do meio, porque no caso de se tratar de de um número de amostras, se o número da amostra for ímpar, dá para pegar o valor do meio e é a sua mediana. Agora, se o valor for par, você pega os dois valores do meio, aqui, você pega os dois valores do meio, que no meu caso é 32 e 33, e tira a média desses dois valores, que no caso é 32,5. Daí essa fica sendo a minha mediana. Tudo bem? A minha mediana é 32,5. Agora eu vou falar sobre a amplitude. A amplitude é é o valor de distância do maior que você tem até o menor. No meu caso aqui, na minha amostra, a informação maior que eu tenho é de 50. No estado de Mato Grosso e Minas Gerais também foi 50 fãs. E o valor menor é 10. Isso, na Paraíba. Aí eu pego o valor 50, que é o maior, e subtraio o menor, que é 10, e fica 40. Ou seja, esse é o meu valor de amplitude. Desvio padrão. Como calcular o desvio padrão? O desvio padrão, a fórmula dele é S igual a raiz de S ao quadrado. O que você faz? Eu aproveitei aqui que estava em ordem crescente e subtraí de cada valor desse, eu subtraí o valor da média, que é 34,65. Aí deu esses resultados aqui. Só que como você pode observar, tem alguns que estão negativos. Daí o que eu fiz? Eu elevei ao quadrado. Aí acabam ficando todos positivos. Entendeu? Somei esse valor, deu esse valor aqui de 2.920. Tirei a raiz desse valor e o resultado foi esse, 54,3. É o meu valor de desvio padrão. Peraí. Aqui, ó. Desvio padrão 54,03. Certo? Agora para o histograma. Para o histograma, eu fiz o seguinte. Aqui são cinco classes, certo? Aí, o que eu faço? Eu pego o meu valor de amplitude, que é 40,
divido pelo número de classes, que nesse caso aqui são 5. 40 dividido por 5 dá 8. Aí eu pego o meu x mínimo, ou o meu valor mínimo, o menor valor da tabela, e começo por ele, tudo bom? Ou seja, 10 mais 8 é 18. Com mais 8 é 26, com mais 8 é 34, com mais 8 é 42 e com mais 8 é 50. Até aí tudo certo, ok? Aí, o que eu vou fazer em seguida? A ordem de pertencência ou não pertencência é a seguinte. Aqui começa com o 10 pertencendo, o 18 pertence. Os desse lado pertencem e os desse não, porque eles pertencem à classe de baixo, entendeu? E o último aqui pertence porque vai ser o fim das classes, entendeu? Se tivesse uma sexta classe, eu acho que no caso aqui o 50 não pertenceria, ele pertenceria à de baixo, que iria até o próximo, certo? Aí, com essa questão de pertencência ou não, é a seguinte: eu vou pegar o 10 aqui e vou avaliar que quantos valores na minha tabela tem de 10 até o 17,99, porque o 18 já não pertence, entendeu? Ele pertence à classe de baixo. Então, vou contar, no caso, as que até 17,99, ou se tiver alguma menor que 18, entendeu? Só não pode pegar as de 18. Aí, no caso aqui, tem três valores aqui que estão entre 10 e 17,99, mais ou menos. Aí, a mesma coisa eu vou fazer na de baixo. 18 até a 30, até a 25,99, porque a 26 pertence à próxima. Ela não pertence à segunda classe. Aí, aqui eu fiz a checagem, tem dois valores entre 18 e 25,99, ou sei lá, você entendeu, né? Daí, o que eu vou fazer depois? Eu vou pegar esses valores, que é o valor de frequência, com o qual aparecem os numerais aqui, pertencente a cada classe, e vou somar. Porque aqui, por exemplo, 7 com mais 3, 3 da primeira classe com mais 2 da segunda, 5. Com mais 5 da terceira, 10. Com mais 3, 13. E com mais 7, 20. A soma da frequência é 20, que é o número de amostras. Entendeu? É isso, a questão do histograma. Agora, aqui está representado o gráfico com cada pertencência, cada barrinha dessa é uma classe. Aqui estão representados os limites, ou cada classe, tipo assim, o eixo X são os limites, ou seja, é limite de pertencência, tá vendo? O 10 aqui, do 10 ao 17,99 é uma classe, ou seja, eles pertencem a essa classe. Aí, aqui é os limites de pertencência de cada classe. E aqui, no eixo Y, está representado a frequência, ou seja, o 3, o 2, até acho que o valor máximo aqui, no caso, é 7, porque é o máximo de frequência que a gente teve aqui. Entenderam? Bom, esse foi meu teste de hipótese. Essas foram os cálculos que eu tive que fazer. Respondendo à minha hipótese, eu pude observar que sim, o valor varia consideravelmente de estado para estado do Brasil, o número de fãs de rock. É isso. Até a próxima!